Bom pessoal, o vídeo de hoje eu venho mostrar para vocês como que eu faço a confecção das minhas iscas PETs, beleza pessoal? Lembrando que não é a forma correta, 100% correta, que eu digo que é a forma certa, mas é a forma que eu tenho 99% de eficácia aí, como vocês puderam ver aí nos vídeos anteriores do canal. Eu tenho uma taxa de captura muito alta e isso deve ser alguns cuidados que eu tenho e também a qualidade dos materiais que eu uso nas minhas iscas. Bom pessoal, o padrão que eu tenho levado agora para a confecção das minhas iscas, eu não faço mais iscas de 2 litros ou de 1 litro, porque eu não tenho mais interesse em capturar jataí e abelhas menores como mirim e tal. Tenho usado iscas aí de 3 litros, 3, 5 a 10 litros, tá? São só essas medidas que eu tenho usado, que é mais ou menos uma medida aí coringa que pega todos os tipos de abelha, a maior variedade de abelha. Um item muito importante que eu tenho usado, tem me dado bastante resultado e poupado bastante tempo, é o joelho 3/4. Esse joelho aqui, que você consegue comprar na Shopee. Aqui eu comprei um pacote com, se eu não me engano, 40 unidades, tá? Esse pacote aqui. E eu consigo confeccionar bastante isca. Outro item imprescindível é o plástico toner, né? Que é um plástico aí bem grosso, o que mantém a isca bem escura, tá? E ele é bem mais resistente aí a rasgo, né? A animais e etc. Dá uma proteção um pouquinho melhor do que você fazer com um saco de lixo. Esse joelho 3/4, ele encaixa certinho aqui na parte da isca. Então, dá para fazer também, tá pessoal? Com joelho, PVC, dá para fazer com a mangueira, própria mangueira, você cortar e pôr ela aqui. Mas isso aqui já me poupa muito trabalho na hora de fazer a isca. Eu previamente, antes de fazer a isca, um dia antes, eu lavo ela bem, tá? A garrafa PET. E molho ela bastante por dentro com atrativo. Então ela já está bem impregnada de atrativo por dentro. Quando eu for instalar na natureza, é só eu botar o funil aqui de garrafa PET e dar mais uma borrifadinha no atrativo, que ela já fica super atrativa aí para as abelhas, e as abelhas entram bem mais rápido na isca, né? Porque se você passar na hora o atrativo e a abelha já tiver alguma escoteira ali por perto, ela não entra na isca, porque ainda tá com cheiro de álcool muito forte. Então com a ajuda de um estilete aqui, eu vou tirar esse plástico aqui, que é o rótulo, né, do Guaraná. Essa é uma garrafa de 3 litros de Guaraná, eu gosto bastante. Primeiro passo, né, é fazer uns furinhos aqui na parte de cima para a umidade sair. Caso a gente pegue uma mandaguari, uma escaptotrigona ou uma melípora, né, que são abelhas que produzem bastante umidade, aqui dentro tenha um controle, né, de umidade. A umidade tenha por onde sair aqui pela parte de cima. Na verdade, independente da abelha que você for capturar, é essencial você fazer esses furinhos aqui, ó, que a garrafa fica bem... fica com... A umidade entra aqui e ela consegue sair por cima. Se você não fizer esses furos aqui, sua isca pode estar 100% certa, instalada num bom local, com bom material, bem confeccionada, ela não vai capturar a abelha, porque a abelha vai entrar, vai ver que a umidade, que fica bastante umidade aqui, não tem para onde a umidade sair, enfim, a abelha não vai se estabelecer na sua isca se a sua isca não tiver esses furinhos aqui na parte de cima, ou rasgos, né? Se você quiser fazer furinhos aqui também, você pode fazer. Você tem que arrumar uma forma de rasgar aqui por cima para a umidade poder sair, né? Não ficar presa a umidade aqui dentro da garrafa, tá bom? Outra coisa que eu uso bastante é esse tipo de cartolina. Isso aqui eu consigo em hortifruti, né? Isso aqui vem... Eu consigo arrumar no hortifruti, né? Mas você pode usar ou jornal
Ou papelão, aconselho usar papelão, que é mais grosso, né? Então vai dar um conforto térmico e também vai barrar bastante a luz, né? A isca precisa estar blindada da luz externa para simular o oco de árvore, que é o que nós queremos, né? Bom, fita crepe para poder envolver aqui o plástico e tal. E um pedacinho de arame para poder amarrar aqui o toner embaixo. Bom, sem enrolação, pessoal, vamos começar aqui a confeccionar. Eu vou cortar um pedacinho de durex aqui, para que fique no bico ali uma sobra boa, para não entrar luz de jeito nenhum, tá? E aqui eu vou colar aqui o durex, ó, para poder dar uma prendida legal aqui, para me fazer enquanto eu faço a volta. Esse durex não é de qualidade, né? Essa fita aqui não é das melhores, não gostei da qualidade dessa fita aqui, mas foi a que eu consegui comprar pro momento. Então, optem em comprar materiais bons, tá? Fita boa, uma boa fita, um material bom para poder confeccionar a sua isca. Bom, tá aí, ó. Agora eu vou prender aqui. Essa fita, galera, é muito ruim mesmo. Não sei se ela tá fora de validade, alguma coisa assim, mas ela não prende direito. Então eu vou ter que usar uma quantidade de fita enorme aqui para poder conseguir fazer essa isca, tá? Mas o ideal é isso, ó. Deixei uma sobrinha aqui um pouquinho menos, subi um pouquinho aqui. Eu vou usar mais fita aqui. Qualquer tipo de luminosidade, mesmo que seja pouco, já diminui e muito a sua taxa de captura. Você pode botar a isca na árvore perfeita, tá? Na mata perfeita. A abelha pode estar na condição perfeita de enxameação, tá? E vocês podem estar na época perfeita, está tudo perfeito. Se você vacilar com o quesito confecção da isca, ela não vai capturar a abelha. Então, assim, é muito bom você, na hora que for fazer a isca, faz sem pressa, faz quando você tiver com tempo, faz com atenção, sabe? Investe o seu tempo para poder fazer a isca. Por mais que demore um pouquinho mais, por mais que você não consiga fazer muita isca de uma vez só, que demore mais, mas vale mais a pena você gastar o seu tempo e o material fazendo uma boa isca do que você fazer várias iscas ruins, né? Com pouco material, com não tão bem vedada, tá vendo? Que eu tô vedando aqui, ó. Eu tô passando, eu passei por baixo, agora eu tô passando por cima para poder unir o máximo esse papelão aqui que tá com emenda, esse cartolina que tá com emenda, para poder evitar que passe o máximo de luz para dentro da minha isca. E olha que esse aqui é um bom saco toner, tá? Ele já barra bastante a luz. Então, tô fazendo aqui o possível para entrar o mínimo do mínimo de luminosidade dentro dessa isca. Se não entrar, que não entre, né? Eu prefiro até que não entre nada de luminosidade aqui. Bom, na parte de cima aqui, um detalhe que eu gosto de fazer bastante usando a cartolina é dobrar assim, ó, e tentar unir aqui as partes de forma que também não passe luz. Ó, se eu dobrei aqui, eu vi que tá passando luz aqui, eu vou pegar, vou cortar um pedaço aqui de cartolina, que pode ser dessa parte aqui que tá sobressalente. Eu vou cortar um pedaço quadrado aqui, cortar um quadrado aqui e vou botar dentro antes de dobrar, porque isso aí vai fazer com que impeça de entrar luz. Galera, eu tô sendo até chato em falar isso, né? Mas não pode entrar luz dentro da isca de vocês. Não pode. As abelhas odeiam a luz, odeiam. Elas não conseguem se comunicar bem. Tudo que a abelha precisa fazer dentro do ninho, da colmeia, ela precisa de escuridão total, entendeu? Escuridão total, porque as abelhas elas se comunicam por feromônio. E elas precisam de escuridão total para poder trabalhar bem, para poder se desenvolver, para poder viver, né, na sua sociedade aí. Ela precisa da escuridão total. Então eu gosto de fazer o seguinte, ó, olhar bem para dentro da isca para ver se não está passando luminosidade. Inclusive eu boto contra a luz aqui, ó, para ver que não está passando luminosidade para dentro da isca, ok?
Bom, já fechei aqui, ó. Fechei aqui por cima também bastante com o Durex, tá vendo? Com a fita. Fechei ele bastante na lateral. Não tá passando luminosidade. E aqui eu acho que ele até, no meu ver, ele ficou até um pouco curto. Eu gostaria de cobrir todo esse bico aqui. Mas conforme eu for dobrar aqui, eu já vi que ele vai ficar meio curto. Não vai ficar tão vedado aqui na parte de baixo, como eu queria, tá, pessoal? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar assim? Não, tá vendo aqui, ó? Ele não tá bem vedado aqui, ó. Ele não tá bem coberto aqui. Eu vou deixar assim? É óbvio que não. Eu vou dar o meu jeito de cobrir isso aqui. Eu vou passar um jornal aqui por cima até cobrir aqui em cima do bico. Ou eu vou usar um outro pedaço de... um saquinho de pão, alguma coisa. Eu vou botar alguma coisa aqui para barrar a luminosidade de entrar pela parte de baixo. A luz só tem que entrar, galera, pelo pito de entrada. Isso é muito importante para sua isca dar certo. A luz só pode entrar pelo pito de entrada. Se ela entrar por qualquer outro orifício ou buraco na isca, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai reduzir muito sua chance de captura. Você pode até conseguir capturar uma jataí, que é uma abelha que não é tão exigente nesse quesito aí. Ela é uma abelha que perdoa bastante se você não confeccionar uma isca muito boa. A jataí é uma excelente abelha por isso. Ela consegue ela aceita bem que a isca não esteja muito bem lacrada, porque ela propolisa, enfim, é uma abelha que não é tão exigente com a confecção do ninho. Mas outras abelhas, sim, elas são muito, muito exigentes. Então assim, pessoal, nessa parte de baixo aqui, um erro que eu cometia muito é que eu cortava aqui, ó, nas emendas, eu cortava para poder amassar depois aqui e passar a fita assim. Era um erro que eu cometia bem no princípio, quando eu fazia as minhas iscas, e isso, nossa, sabotava as minhas iscas, porque a chance de entrar luz era muito maior fazendo desse jeito. Agora não, agora eu dobro assim, ó, tá vendo? Eu dobro ela bem assim e eu passo fita por cima. E ainda depois de fazer a fita, como eu falei com vocês, ó, tem esse é tipo é um papel tipo como se fosse saco de pão, tá vendo? Eu ainda vou passar por cima aqui duas voltas dele para poder cobrir até aqui a parte de cima aqui do bico, do pito aqui, para poder dar uma escurecida nessa parte nessa parte aqui de baixo que não ficou tão coberta. Então, vou passar a fita aqui agora sim, depois vou passar por cima e vou fazer a parte final aí para vocês.
Não sei se como vocês viram aí, pessoal, é que eu fui enrolando a fita e fui apertando bastante para poder fazer com que esse papel ficasse amassado aqui. Esse papel que é um papel mais fino, né, do que a cartolina, ele ficasse amassado por cima da cartolina e tampasse toda a passagem de luz, entendeu? Então é isso aí, é o macete. Conforme vocês forem fazendo a isca de vocês, vocês vão fazendo de uma forma que você tenha certeza de que tá barrando toda a passagem de luz, ó. Então tá aqui a isca, sem, é claro, o plástico, né? Essa parte interna aqui, ó. E você vê, ó, que ela é uma isca bem dura, bem rígida. Isso aqui é uma qualidade que você consegue garantir para sua isca PET. Por mais que seja uma isca PET aí, que não seja uma isca PET. Essa isca PET aqui, galera, ela consegue tranquilamente, se você, da forma que eu vou confeccionar aqui, você passar... se você quiser até deixar a abelha no inverno, 1 ano, 2 anos na mata, você consegue deixar a isca desse jeito aqui. Bem confeccionada desse jeito aqui, com esse conforto térmico, você consegue deixar aí tranquilamente 60, 90 dias aí até a abelha encher a isca. Entendeu? Se for um local que não é muito bom de florada, você precisa deixar a abelha um pouquinho mais na isca. Você confeccionando uma isca bem, uma isca boa, de qualidade assim, a abelha vai conseguir ficar um bom tempo na mata e se desenvolver, tá? Se você não fizer uma boa termorregulação, esse esquema aqui de termorregular a isca bem, galera, a abelha não vai se desenvolver na isca. Ela vai se chamear na isca e vai demorar muito até você conseguir transferir ela, até ela ficar forte o suficiente para você transferir, tá bom? Então é um fator bem importante você construir uma boa isca até para acelerar a sua transferência dela para o seu meliponário, dela para a caixa. Se a abelha não estiver numa isca muito boa, ela não vai conseguir desenvolver, porque ela precisa aí, como eu falei já no início do vídeo, de uma boa termorregulação, tá bom? Isso é um fator muito importante aí para o bom desenvolvimento do enxame na sua isca PET, até ele ficar no ponto de ir para o seu meliponário. Então eu vou fechar aqui, vou amarrar aqui com um alicate o arame na entrada e vou passar a fita aqui por fora dela toda, também a fim de dar mais uma proteção a riscos aí, né, de animais, de mico, de às vezes ralar com ela, ralar com ela na árvore, você rasga o papel, se a umidade entrar aqui dentro, a água entrar aqui dentro, acaba com a isca. A ideia da isca é que esse papelão, essa cartolina que está aqui na parte de dentro, fique sempre seca, tá? E só absorva a umidade que está dentro da isca PET, e não a umidade que vem de fora da chuva, do ambiente, tá bom? Então, para isso a gente faz aí, investe bastante aí na fita adesiva para poder cobrir ela toda por fora. Eu uso essa fita marrom porque essa fita marrom aqui ajuda a deixar a isca mais camuflada para o ser humano que vai observar a sua isca na natureza. E também a abelha, ela fica marrom, né? Sua isca fica marrom depois. Isso também ajuda aí a abelha a melhorar a sua taxa de captura, a sua taxa de sucesso, né? Porque a abelha consegue identificar que é como se fosse a árvore, ela não vendo diferença da árvore para isca, tá bom? Então isso aí ajuda na camuflagem aí, em locais onde passam pessoas, onde as pessoas possam ver, enfim. É isso. Também diminui a curiosidade dos animais da mata, de estarem vendo. Às vezes ele vai ver isso aqui marrom, ele vai achar estranho, mas não desperta tanta curiosidade como um objeto preto na árvore. Entendeu, galera? Bom, etapa final agora, é só amarrar bem aqui. Eu gosto de prestar atenção, bastante atenção aqui, para não deixar o plástico sem estar prendendo todas as partes, as bordas aqui, ó, da isca, tá? Ele tem que estar bem esticado aqui. E aqui também tem que estar bem esticado antes de eu começar a apertar com o alicate, para poder ter certeza de que isso aqui não vai ficar frouxo, né?
Que se isso aqui ficar frouxo, entra formiga, entra alguns bichos para morar dentro dessa parte aqui do forro da isca. E pode ser que quando você vai tirar a isca na mata, você toma picada de aranha, de formiga, se for alguma formiga venenosa, né? Como eu já tomei, aquela formiga bala, né? Formiga caçadora, ela tem uma ferroada bem doída, cara. Então eu já tomei a ferroada na mão, doeu muito. Então toma muito cuidado de manter isso aqui sempre bem fechado, para não subir umidade para dentro novamente, para dentro do forro aqui da isca, né? Da termorregulação. E também para bicho nenhum querer, para evitar das formigas estarem morando dentro da isca. É lógico que elas dão sempre um jeito de achar uma brecha, de entrar, enfim, furam o saco por fora para poder morar dentro. Mas o quanto eu puder evitar, eu vou evitar. Agora aqui é bem simples, é só passar fita na isca toda e tá prontinho. Bom, pessoal, então tá aí a nossa isca. Agora eu vou botar só um bico de garrafa PET aqui. Geralmente eu uso o bico de garrafa PET de garrafa de água de 500 ml e ponho aqui. É só encaixar. Esse funil aqui facilita bastante por isso. Então eu vou mostrar aí pra vocês mais pra frente o vídeo de eu instalando essa belezinha na mata, tá? Eu vou instalar as minhas iscas agora na mata, por mais que eu instalo ainda a isca em local urbano. Só que eu não mostro mais, galera, em local urbano aqui na ilha, porque eu tô tendo problema com furto de isca. Muito furto de isca. Tipo assim, temporada passada, acho que umas 15 iscas minhas foram furtadas. Então, o pessoal tá roubando muito a minha isca. Assiste aqui o nosso vídeo aqui do canal e rouba minhas iscas. Sinceramente, eu não faço questão. Não faço questão porque eu tenho muita abelha, não tenho muito espaço, né? Para ter todas as abelhas que eu capturo. Mas é um pouco chato porque, como vocês puderam ver, é uma isca bem confeccionada, com materiais de qualidade. Então isso vai investimento, né, pessoal, na isca. Vai bastante investimento na isca, vai investimento principalmente de tempo, né? E, poxa, é um pouco chato quando a abelha já tá lá prontinha, na isca certinha, capturada, prontinha. Quando você vai pegar para fazer a transferência para a caixa, a pessoa vai e furta a sua isca. É um pouco chato só nesse quesito. Mas eu sinceramente não ligo com os furtos que eu tive, né? Mas eu evito agora estar mostrando aqui os ambientes urbanos de fácil localização por conta dos furtos que eu tive na temporada passada. Então essa temporada eu só vou estar fazendo instalação de iscas na mata. E ainda assim não vou divulgar, infelizmente, por conta dessas ocasiões aí de furto. Não vou divulgar as matas e os locais onde eu estou instalando. Só vou mostrar as capturas para vocês, beleza, pessoal? Que é o que a maioria do pessoal aqui no YouTube faz. Então é isso aí, ó. Isca bem feita, bem confeccionada, pronta para ir para mata, pronta para ficar aí primavera, verão, inverno na mata. Bem resistente, bem robusta. E isso aqui, galera, bem feito, bem instalado, bem confeccionado, numa boa árvore, com um dia bem quente, tendo abelhas no local, é óbvio. Numa boa árvore é 100% de chance de capturar. E eu vou capturar a abelha nessa isca que eu mostrei aqui do tutorial para vocês. Eu vou capturar a abelha nessa isca e eu vou mostrar para vocês aqui no canal. Porque a gente aqui é assim, a gente faz, ensina a fazer e mostra o resultado, beleza? Então é isso aí, muito obrigado a todos que assistiram, deixa o like, se inscreva no canal. Um abraço, falou e até o próximo vídeo.